Gente, eu me chamo Rose, aqui no canal eu compartilho as minhas próprias experiências na minha jornada pelo autoconhecimento, expansão da consciência. E claro que eu falo de conhecimento sistêmico. Constelação sistêmica, para quem me segue já sabe, porque eu tive que me curar, gente. Eu tive que entender a minha própria vida e para eu desemaranhar, desatar os nós que estavam me mantendo aprisionada. Muito bem, no vídeo de hoje, se ficar rápido, eu já vou pedir para você, ser de luz que está aí assistindo, adianta o vídeo, acelera, melhor dizendo, né? Porque às vezes não tem como falar rápido, pessoal. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto de investigação sistêmica. Vou explicar. Teve uma maravilhosa que assistiu um dos meus vídeos e ela gostou bastante dela, me fez uma pergunta. Ela disse: Rose, eu fiz uma imersão para a cura da criança interior. No entanto, mesmo assim, a minha vida financeira ainda não está bem. Então, eu dei a dica para ela, contando a minha própria experiência, né? Claro, como sempre. Tudo que eu estudei, que eu continuo estudando e que eu apliquei e aplico na minha vida, tá, gente? Porque é um vigiar e orar constante, tá bom? Então, eu falei pra ela que, primeira coisa, que legal, que maravilhoso que ela fez uma imersão para a cura da criança interior. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso quando uma pessoa está mesmo interessada em curar-se. Quando uma pessoa entende que para que a vida dela tenha resultados externos, ela precisa se curar internamente. E eu vi o interesse dela e então dei a dica para ela de que se ainda ela não está tendo resultados, ela precisa pegar uma foto, que é um exercício sistêmico que a gente faz, que eu faço e aplico para as minhas clientes e também que eu apliquei e às vezes eu utilizo ainda na minha vida. Que é pegar a fotinha dela de quando ela era criança, reservar um momento só para ela e com a fotinha da criança e conversar com a criança. Esse momento de conversar com a nossa criança interior é um momento só nosso, é muito particular, é muito íntimo. Então, para ela se conectar mesmo com a criança interior dela, olhando na foto e conversar. E conversar o que for preciso conversar. Se ela chorasse, era porque a criança interior ainda não estava curada. Ela precisava verificar o que estava acontecendo e saber se ainda existia ali alguma dor, algum sofrimento no inconsciente que precisava ser ressignificado. E também disse que se ela passasse nessa primeira investigação, era para ela olhar para os pais dela. E também olhar para o sistema familiar, fazer uma investigação sistêmica na família para saber se ela não está repetindo um padrão, seguindo por uma lealdade invisível para não ser diferente dos membros do sistema familiar dela, do clã dela, né? Aí ela respondeu mais uma vez agradecendo e ela disse que como que então ela faz a investigação sistêmica. Então, gente, fazendo essa introdução aqui de quase 4 minutos, é sobre isso que eu vou falar. Eu decidi então gravar um vídeo, depois eu vou deixar o link para você, maravilhosa, explicando como é que se faz essa investigação sistêmica, por quê? Ia demorar um pouco para ficar escrevendo e também porque pode ser a dúvida de outras pessoas, porque eu também não sabia fazer investigação sistêmica. Então a primeira coisa que eu quero deixar clara é que sistêmico quer dizer todo o sistema. Então, quando eu falo de fazer uma investigação sistêmica no sistema familiar, é analisar o todo, o sistema familiar como um todo e fazer uma busca por crenças. Eu me transformei numa caça-crença, gente, crenças limitantes, né? Então, o que é isso? É fazer essa investigação sistêmica olhando para todo o sistema familiar para observar se não está repetindo um padrão do sistema familiar, da família. Então, sistêmico quer dizer o todo o sistema, tá bem? Então,
Para você também que está aí acompanhando, que não é só a maravilhosa, já fica essa dica para você também que está aí no processo de cura e não está tendo resultados. Olha para a criança interior novamente, olha para a relação com os pais e faz uma investigação sistêmica na sua vida, no seu sistema familiar, para ver se você não está repetindo o padrão. Isso não é útil só para a área financeira não, gente. Vocês podem utilizar nas relações amorosas, de amizade, profissional e tudo mais, tá bem? Então, eu tenho aqui, como eu me tornei consteladora, né? Eu tenho aqui uma representação de um campo sistêmico, do sistema familiar de uma família, onde ficam as memórias. São só arquétipos, tá, pessoal? É só uma forma de ancoragem, porque o nosso campo sistêmico e as energias dos membros do nosso sistema familiar vão com a gente onde quer que a gente vá. Tá bom? Mas quando a gente vai constelar, vai fazer um exercício sistêmico, uma investigação sistêmica, eu preciso do campo para representar, né? Os bonequinhos são arquétipos que representam o sistema da família. Veja, não estou dizendo que vocês vão precisar comprar o campo sistêmico e os bonequinhos. Isso é para quem trabalha com constelação, gente. Ou para quem trabalha com mentoria, como também é o meu caso, e a gente precisa fazer essa análise do campo sistêmico, que é a abertura do campo e fazer a investigação sistêmica, tá bom? Mas vocês podem utilizar como representação do campo sistêmico de vocês uma cartolina, e daí vocês podem utilizar objetos como cristais, enfim, o que vocês tiverem aí. O importante é que vocês consigam enxergar, para que o subconsciente de vocês consigam entender o que você está fazendo, tá bom? Fica mais fácil para vocês verem. É uma forma de vocês enxergarem realmente, tá bom? E não só ficar pensando sobre o assunto. Então, em que consiste essa investigação sistêmica? Consiste em você olhar para o seu próprio sistema familiar como um todo, para todos os membros. Aqui eu estou literalmente olhando, volto a dizer, porque eu estou com o campo e os bonequinhos. Então, você olha como foi a história financeira, da vida financeira, porque é o caso da maravilhosa, como foi a história relacionada ao dinheiro dos seus pais, relacionada ao dinheiro. O que os seus pais pensavam sobre o dinheiro, né? O que eles diziam? Menina, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro só traz desgraça, não gosta de rico, essas coisas. Esse tipo de crença que faz o dinheiro fugir da vida da gente. Que ter dinheiro é difícil, que a gente nasceu pobre, vai morrer pobre, nunca vai ter dinheiro. Era isso que você ouvia quando você era criança? Porque se é isso, então tem uma crença, aliás, tem um conjunto de paradigmas aí na sua cabeça, que é muito mais do que um conjunto de crenças, porque um paradigma é um conjunto de crenças. Então, eu digo que tem um conjunto de paradigmas de uma vez, porque é um monte de crenças que precisam serem limpas, tá bom? E você conscientemente pode dizer, mas eu amo o dinheiro, mas dinheiro, você é meu amigo, fazer aquelas técnicas que a Beth Russo ensina pra gente, né? Fazer o Ho'oponopono pro dinheiro, dinheiro abençoado, eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata, né? Às vezes a gente faz e parece que não tem resultados. Porque tem mais crenças que precisam ser limpas. O Ho'oponopono é maravilhoso, eu também utilizo, tá bom? Mas existem coisas muito profundas no nosso inconsciente e no inconsciente da família. Então, passando esse olhar dos pais para os avós, para os bisavós, e pelo menos até os bisavós. Às vezes, se você for como eu, que não conviveu com seus pais, que não conheceu seus avós, nem seus bisavós, fica difícil para você fazer uma investigação sistêmica. Mas é possível. Por quê? Olha para a sua própria história, né? Onde você cresceu? As pessoas que cuidaram de você pensavam o que sobre o dinheiro e falavam o que sobre o dinheiro, né? E se você cresceu mesmo com seus pais, comece da maneira que eu coloquei para você, analisando qual era a relação dos seus pais com o dinheiro e de todos os outros que vieram antes deles. Qual a história da sua família? É uma história de pessoas que não avançaram financeiramente no sistema familiar como um todo? Por exemplo,
Tem algum milionário na sua família? Tem algum multimilionário na sua família? Analisa isso. Se ninguém da sua família nunca avançou financeiramente, pode ser que você esteja seguindo por uma lealdade invisível. O que é isso, Rose? Lealdade invisível quer dizer que inconscientemente você está se auto-sabotando, não se achando merecedora para não ter dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, muito dinheiro, eu não sei o que é muito para você, muito para mim pode ser uma quantia, muito para você pode ser outra quantia. Então, no seu inconsciente pode ser que você pense, se eu tiver R$1 milhão, um exemplo, eu vou me distanciar muito do meu sistema familiar. Eu vou ficar muito diferente dos membros do meu sistema familiar, muito diferente dos meus pais. Então, eu não posso ter R$1 milhão, entende? Isso é o seu pertencimento, é uma lealdade invisível ao seu sistema familiar, é um amor cego, para você não deixar de pertencer ao seu sistema familiar. Tudo isso que eu estou falando é investigação sistêmica, investigação do seu sistema familiar, ok? Se você não consegue fazer essa investigação, olhar para o seu sistema, como eu estou explicando aqui, sozinho, um modo é a própria constelação sistêmica, ou busque por outra técnica que fale ao seu coração. Não é porque eu sou uma consteladora que você tem que fazer uma constelação, não. Joga para o seu coração, faça uma técnica que fale ao seu coração. Eu só vou falar da constelação porque é o que eu uso na minha vida, é com o que eu trabalho, além do mais. Então, por quê? Porque às vezes, sozinhos, a gente não consegue olhar e enxergar o nosso sistema familiar como um todo e saber se é exatamente uma lealdade invisível ou se tem um emaranhamento com o pai e com a mãe, por exemplo. Entende? Então, tente fazer como eu coloquei aqui e veja se você busca, se você encontra, aliás, a origem desse seu problema que está bloqueando a sua vida financeira, tá bom? E outra coisa, gente, que eu gosto de deixar claro aqui é conexão espiritual. Depois que eu me conectei com a minha centelha divina, Deus em mim, depois que eu coloquei Deus na minha vida totalmente, não sou religiosa, volto a dizer aqui, eu já falei em outros vídeos, mas eu sou extremamente espiritualista. Então agora, eu ainda utilizo constelação sistêmica na minha própria vida, tá, gente? Porque às vezes eu estou com alguma questão e eu não estou conseguindo enxergar isso que eu já tenho uma prática. Eu vou lá e já imagino, tem uma lealdade invisível me segurando aqui. A minha alma está tentando olhar para o local X, Y, Z. Mas mesmo assim, para eu ter certeza e desemaranhar, desatar o nozinho, eu abro uma constelação sistêmica. O que é? Uma constelação do meu sistema familiar, para eu verificar o que ainda tem, o que ainda está acontecendo que eu não estou enxergando. Tudo está certo no universo. Então, o que está certo aqui no universo que eu não estou enxergando? E aí, às vezes eu descubro mais alguma coisa, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter sido clara, espero ter ajudado de alguma maneira. O que eu tenho para explicar a respeito de investigação sistêmica é isso, a investigação de todo o sistema familiar. Eu quis trazer a demonstração aqui com o campo sistêmico, os bonequinhos, porque eu amo mesmo e fica mais fácil para eu me expressar e para você que está aí do outro lado compreender, tá bom? É uma forma didática mesmo, porque é para a alma interiorizar, tá bem? Se tiver dúvida, pode deixar comentário aqui no vídeo, pode deixar perguntas. Por quê? Porque para você que está interessada em mudar, em evoluir, transformar sua vida, eu sempre vou me colocar à disposição para auxiliar da forma que for possível, porque é o que eu faço por mim mesma, tá bem? E olha, gente, tem funcionado muito bem aqui na minha vida, tá bom? Tem funcionado, finalmente tem funcionado, tá bem? Então eu deixo aqui o meu abraço de luz, como sempre,
Que o Pai e Mãe Divina Consciência abençoe sua vida, abundantemente, poderosamente. Só vou deixar o último recado então. Não está conseguindo identificar a raiz do problema? Busque uma terapia alternativa para ajudar você a encontrar a origem do problema e você poder ressignificar isso daí, tá bom? Um beijo, fica com Deus.